Fala, galera, vamos nessa. E aí, como é que vocês estão? Vamos dar sequência aqui nesse quarto e último slide de eletrostática, tá? Vamos falar aí sobre potencial e campo também em um condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Dá uma atenção especial aos condutores esféricos. Falaremos também aí sobre intensidade de carga superficial, né? Poder das pontas, blindagem eletrostática e lá na frente capacitância, né? Vamos ver como é que a coisa funciona, belezura? Vamos lá, Joe. Bom, primeiro queria falar sobre campo e potencial elétrico num condutor esférico, e essa é a representação do que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Esse é o condutor, ele é esférico, naturalmente, como vocês estão vendo, não é uma circunferência, sim uma esfera, está carregado e em equilíbrio eletrostático, o que significa dizer que as cargas não vão se movimentar, ele já atingiu o equilíbrio, tá? E, naturalmente, se for, por exemplo, se for um condutor negativo, ele tem cargas negativas no seu entorno, essas cargas se colocam na superfície dele, né? Dá para você pensar aqui várias coisas para poder explicar o porquê, tá? As cargas tendem a se repelir ao máximo e ficar o mais distante possível uma da outra, mas como elas são esféricas, como o condutor ele é esférico, então você tem que elas vão ficar localizadas na superfície desse condutor. Ele tem raio R e eu vou analisar algumas possibilidades aí, tá? Inclusive um ponto localizado lá fora do condutor, que é o ponto P, que está ali, pouquinhos aqui. E vamos ver como é que fica o potencial em cada situação dessa. É bem tranquilo de você analisar, tá? Não tem muito mistério, não. A gente vai continuar utilizando a expressão de potencial elétrico que nós conhecemos. A gente vai fazer de conta, quando eu analisar um ponto externamente ao condutor, ao ponto P, por exemplo, que toda a carga estará localizada no centro do condutor. Se eu considero isso, então eu estou fazendo o cálculo do potencial elétrico lá fora, vou chamar de potencial em um ponto externo, utilizando a fórmula que nós conhecemos, que é KQ dividido por D. Tranquilo? Mas, se a gente for, né, procurar agora calcular esse potencial elétrico em um ponto, né, na superfície ou em um ponto interior ao condutor, então esse cálculo já vai ser feito com a mesma expressão, apenas considerando agora o valor do raio que vai até aqui. Tá certo? Então, independente de estar na superfície ou estar internamente ao condutor, todos os pontos do interior dele, incluindo a superfície, terão o mesmo potencial, que é KQ dividido por R. Né? Pode até parecer que seja uma expressão diferente, mas não é. Essas duas expressões são exatamente iguais, né? Essa daqui e essa daqui. Apenas tirei o valor de D, ou melhor, coloquei no lugar de D, eu coloquei R, que é o raio da esfera. Então, chamo mais uma vez a atenção. É como se toda a carga estivesse localizada no centro dessa esfera. Beleza? Vamos seguir em frente. Silêncio, papai, sem falar. Então, se eu vou analisar aí um gráfico, né, representando aí o potencial pela distância até o centro da esfera, observe que esse potencial permanece constante, né, a partir do meio, né, aqui é o centro da esfera, até chegar na superfície, onde temos o raio R. A partir daí, esse potencial vai caindo, né, de maneira aí exponencial, como a gente já conhecia anteriormente, tendendo a encostar no zero, né, no potencial zero, quando a distância for infinita. O que está representando aqui embaixo, né, a diferença do de cima para o de baixo é exatamente o sinal da carga. Aqui a carga é positiva e aqui a carga vai ser negativa. Então é assim que a gente representa o potencial elétrico em um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Tranquilo? Mas, e se for um campo elétrico, como é que fica a situação? Bom, o campo elétrico muda um pouquinho de figura. A situação, o gráfico, naturalmente, né, é aquele mesmo, aquele condutor esférico, mas quando eu tiver com um ponto externo a esse condutor, o campo elétrico vai continuar sendo medido como nós conhecíamos antes, tá?
considerando que a carga vai estar toda localizada no centro, e, portanto, eu vou utilizar a expressão nossa conhecida, onde esse dedo aqui é a distância até o centro do condutor. Agora, tem uma diferenciação aqui entre você falar, eu já vou até colocar tudo aqui, em um ponto infinitamente próximo, né, e um ponto na superfície. Se você estiver extremamente próximo ao condutor, você vai utilizar o valor do raio R. Né? E se você estiver na superfície, usa o R, mas é metade do valor que você tinha de campo elétrico em um ponto próximo. Tá certo? Essa análise matemática ela é de nível superior, não dá para a gente representar aqui e mostrar como. Né? A operação vetorial aí com nível superior mesmo, lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá certo? O que vai modificar em relação ao potencial bastante é no interior. Porque se você fala de campo elétrico no interior de um condutor, né, e aí não depende dele ser esférico, né, eu vou ter um campo elétrico no interior como sendo nulo, ou seja, zero no interior do condutor. Então a coisa é a seguinte, se você estiver distante do condutor, né, num ponto externo, o campo elétrico é dado pela expressão que nós já conhecemos. Em um ponto próximo e um ponto na superfície, a expressão é a mesma, mas quando estiver próximo, utiliza-se o raio da esfera. E quando estiver na superfície, pega essa expressão e divide por 2. Né? Multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2. Internamente, o campo vai ser zero. Tranquilaço? Tem que ficar ligado onde é cada coisa, tá certo? E aí a gente segue em frente para poder falar sobre o gráfico. Repare, ao contrário do potencial elétrico, internamente o campo elétrico no interior da esfera ele é zero. Chegou na superfície, né, você vai ter um campo elétrico que vai ser metade do valor quando estiver próximo. Tá? Quando estiver próximo é o valor, né, maior que tem. Na superfície ele é metade e depois ele vai caindo de maneira exponencial. Já vimos que o gráfico de 1 sobre x ao quadrado é muito parecido com o gráfico de 1 sobre x. Esse é o gráfico que representa, portanto, o campo elétrico em um condutor esférico eletrizado em equilíbrio eletrostático. Vamos lá, continuando aqui, falando um pouquinho sobre densidade superficial de carga, isso é bem interessante, bem legal mesmo. Tá? Se eu pego aqui uma placa muito grande, como essa, eu vou calcular a densidade superficial de carga, que inclusive nós já falamos isso na outra videoaula, dividindo a quantidade de carga que tem nessa placa pela área da placa. É a mesma coisa, né? Vocês acostumados aí a trabalhar com geografia, por exemplo, que diz que a densidade superficial populacional é a população sobre a área. Se aqui é de carga, vai ser a carga sobre a área. E, portanto, Coulomb por metro quadrado. Belezura? Então, Joe, o que acontece quando eu tenho um condutor esférico? Né? Se ele for esférico, naturalmente, como nós vimos antes, as cargas vão ficar distribuídas de maneira que estarão na superfície dele, de maneira organizadinha. Só que o que interessa muito para mim é quando esse condutor não for esférico, quando ele tiver alguma região pontiaguda. Rapaz, se a região for pontiaguda, né, aí você vai ter o chamado poder das pontas, que faz com que as cargas fiquem localizadas nessas regiões mais pontiagudas do condutor. Vamos ver uma figura como é que fica. Acompanhe. Eu tenho aqui essa imagem que mostra que esse condutor, na região, digamos assim, próxima de uma esfera, você tem uma distribuição melhor espaçada, tá vendo? Agora, quando estamos na região, né, olha aqui, elas estão bem espaçadas. E quando tem uma região pontiaguda, como essa região daqui, aí você tem uma concentração maior de carga. A densidade aqui, nessa região de carga, ela é maior do que a densidade de carga na outra região. Se nós pegarmos essa área e a área de cá, onde é que a área é menor? A área é menor na região pontiaguda. E, portanto, se a região pontiaguda tem menor área, vai ter maior densidade de carga. Isso vai possibilitar para a gente a criação de alguns equipamentos, a exemplo dos chamados para-raios. Que os para-raios não servem para parar raio nenhum, não, tá? Eles servem apenas para dar uma condução desse raio para a Terra, para neutralizar.
Vamos ver aqui uma imagem que ilustra exatamente esse para-raio. Acompanhe. Temos aqui nuvem carregada e o para-raio que é pontiagudo, né? Justamente para que nessa região onde ele está aqui em cima, exista a formação de um campo elétrico induzido devido à presença de cargas elétricas das nuvens. Então, como você tem como é provocado um campo elétrico bem intenso nessa região, é normal se imaginar que o raio será conduzido para esse ponto, por causa do poder das pontas. Desnecessário explicar por que não é bom você ficar, por exemplo, embaixo de uma árvore, né, quando está chovendo com muito raio e companhia. Tranquilo? Aí a energia toda é conduzida através do aterramento para chegar até a Terra. Bom, e uma coisa que é muito interessante e tem muito a ver com o nosso cotidiano é exatamente o que chamam de blindagem eletrostática, né, ou gaiola de Faraday, que explica situações como essa, né? A gente tem um raio caindo sobre um carro e as pessoas que estão lá dentro não sofrem absolutamente nada com isso, né, porque as cargas se localizam na superfície do condutor, né, que apesar de não ser esférico, no seu interior não haverá campo elétrico. Tá? E quando o avião, por exemplo, aqui essa imagem do aeroporto de Tóquio, em que mostra o avião recebendo a descarga de um raio que passa por eles e ninguém sofre nenhum dano, nenhum problema. Muita gente acha que o carro aqui, as pessoas não têm problema porque o pneu ele é isolante, que é de borracha, mas não tem nada a ver, absolutamente nada. Tá? A esse fenômeno chamamos de gaiola de Faraday. Se você coloca uma gaiola metálica, condutora de energia, e você eletriza essa gaiola, o que está dentro da gaiola não vai sofrer nenhuma influência eletrostática, pois o campo elétrico no seu interior ele é nulo. Né? Isso aí explica, por exemplo, aquela situação em que um carro, por exemplo, bate num poste com fios de alta tensão e os fios de alta tensão caem sobre o carro. Ninguém deve encostar no carro até que se comprove que o fio foi desligado, que se desligou a energia e que, né, houve uma perda da energia acumulada ali sobre o automóvel. Beleza? Uma questãozinha aqui para representar. Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, podemos dizer sempre que a soma das cargas do condutor é igual a zero. Como é que eu vou ter soma para que eu tenha a soma das cargas do condutor igual a zero? Só se ele estiver neutro. A questão não fala isso. Segundo, as cargas se distribuem uniformemente em seu volume? Não. A tendência é que as cargas haja uma repulsão entre as cargas e elas sejam colocadas, fiquem distribuídas na sua superfície e não no seu volume. Aí aqui fala, as cargas se distribuem uniformemente na sua superfície. Bom, aí agora já parece que está verdadeira essa história daí, mas será que é mesmo? Acompanhe. D. O campo elétrico no interior do condutor é nulo. Opa! E por último, o potencial no interior do condutor é nulo. Rapaz, essas últimas três aqui, fiquei na dúvida. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Na letra E, ele fala que o potencial no interior do condutor é nulo. Isso só vai ser verdadeiro se ele estiver descarregado. A questão não fala que está descarregado. Apenas colocou que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Então não dá para garantir. Letra D. O campo elétrico no interior do condutor é nulo. E aí? Eu não estou em dúvida entre a D e a C. Olha o que a C fala. As cargas se distribuem uniformemente na sua superfície. Isso só vai acontecer se ele for esférico. A questão não diz que ele é esférico. Diz apenas que está em equilíbrio eletrostático. Estando em equilíbrio eletrostático, estando carregado ou não, o campo elétrico no seu interior ele é nulo. Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra D de dado. Beleza? Fique ligado que a coisa às vezes é questão teórica, a galera acha que é tranquilo, mas tem que pensar com muita calma. Segunda questão, o gráfico abaixo representa a variação da intensidade do campo elétrico em um condutor esférico uniformemente eletrizado. Qual a quantidade de carga elétrica distribuída na superfície da esfera? Bom, se é a superfície da esfera, vamos calcular com aquela expressãozinha lá de trás, mas eu vou fazer essa questão com vocês no quadro, beleza? Essa é uma questão que vai representar para a gente aí o campo elétrico, né? Um gráfico do campo elétrico em um condutor esférico. E a pergunta da questão é exatamente qual é a carga elétrica que está distribuída sobre ela. Com a configuração, a gente observa que esse 4,5 × 10⁴ Newton por Coulomb
é o valor do campo elétrico na superfície, né? Então, a gente lembrando aí que a expressão para calcular quando está na superfície, ela é E igual a meio de KQ sobre o raio elevado ao quadrado, onde o raio vai ser 1. Só que observe que esse 1 está em centímetro. Então vamos substituir aqui as coisas, né? O valor de E, 4,5 vezes 10 à quarta, 1 meio. K, o K ele não cita na questão, mas vamos considerar que é no vácuo. O K é 9 vezes 10 à nona. Quero saber o valor de Q. E aqui embaixo o R ao quadrado. 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Fazendo essa continha, eu passo o 2 para o lado de lá, vou puxar aqui para cima, né? 2 vezes 4,5 vai dar 9 vezes 10 à quarta. Do outro lado fica 9 vezes 10 à nona vezes Q, dividido por 10 a menos 4. Aqui eu posso simplificar quem? Olha que beleza, azul, vermelho e branco, olha que massa. E aí eu faço o cruz credo. 10 à nona vezes Q é igual a 10 à quarta multiplicado por 10 a menos 4. Isso aqui vai ficar Q igual a 1 sobre 10 elevado à nona, né? Porque aqui vai ficar 10 elevado a 0. E fechamos dizendo que Q vai ser 1, ou melhor, 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Que já é a resposta, mas é a mesma coisa que 1 o quê? Nanocoulomb. Essa é a carga que está distribuída na superfície dessa esfera. Tranquilaço? Muito boa a questãozinha aí, só para ilustrar esse gráfico para vocês. Valeu! Olha quem chegou aí. Estou vendo um sorrisão na cara de vocês, né? Será que funciona? Vamos ver aqui. Opa! É melhor tentar de novo. Vamos lá. Seguindo em frente, capacitância. E aí, brother, o que é capacitância? A gente consegue comprovar que toda vez que você pega um condutor, né, e divide a quantidade de carga que ele tem pelo potencial dele, você vai manter constante essa relação. Ah, como assim? Bom, se eu dobrar a carga, botar 2Q, o potencial também vai dobrar. Então aqui ficaria 2Q, a gente observa calculando que vai ficar 2V também. Então na hora que eu simplificar, vai ficar Q sobre V. Se eu triplicar a carga, eu observo que o potencial também triplica. Ou seja, a capacitância, né, fica constante, que é a razão entre Q e V. Isso aí, claro, na hora que ele está carregado, obviamente. Bom, e aí, Bahia, o que eu posso falar com relação a isso? Bom, aí agora vai ser bem interessante, porque a gente analisa a capacitância, né? E ela vai depender naturalmente das características geométricas do condutor e também do meio onde ela se encontra. Afinal de contas, o potencial também depende das características. Se você tiver, por exemplo, um condutor esférico, o seu potencial depende do tamanho do seu raio, né? Do seu raio da esfera. Então, quando eu vou analisando aqui a situação, né? Lembrando que a unidade de medida de capacitância é o Farad, né? Que é Coulomb por volt, né? E eu vou especificamente falar do condutor que nos interessa, que é o condutor esférico. Como a gente viu anteriormente, o potencial do condutor esférico ele é constante, né, na hora que você tem o equilíbrio eletrostático, e até por isso as cargas não se movimentam mais, né, só há movimento de carga quando há diferença de potencial, mas se as cargas já estão estacionadinhas é porque essa diferença de potencial já não está mais acontecendo. E como eu acabei de mostrar, a capacitância ela é Q sobre V. Eu vou simplesmente misturar essas duas expressões que estão aqui, e na hora que eu fizer isso, vai simplificar aí a quantidade de carga, o que mostra que o condutor esférico, né, a sua capacitância, que é a capacidade naturalmente de armazenar carga,
vai depender praticamente só do raio dela, do raio do condutor. Né? Já que esse condutor é um condutor o quê? Esférico. E o K que está aqui é o K que é a constante eletrostática do meio. Normalmente é o vácuo. Né? Mas veja, quanto maior for o raio, mais capacidade de carga ele vai ter. Isso até explica por que lá no comecinho de eletrostática, quando a gente colocava dois corpos em contato um com o outro, a gente percebia uma distribuição uniforme de carga, porque eles sempre tinham as mesmas dimensões. Mas isso já não vai acontecer aqui. A gente vai analisar situação em que teremos condutores com tamanhos diferentes, tá certo? Então aqui apenas para fixar, a capacitância depende do meio que envolve, que é o K, e é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, mais carga vai absorver. Bom, e aí essa carga é armazenada no condutor com que objetivo? Né? No capacitor, digamos assim, né? Aquela capacitância para que ele serve. Bom, se eu vou analisar, se eu for fazer aí um gráfico da carga em função da DDP, tá certo? E aí eu já chamo a atenção, lembrando aqui, olha para cá, carga, que é Q, tá certo? Multiplicado pela DDP, que é U. Quem lembra o que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que trabalho. E trabalho, Joe, é a mesma coisa que o quê? Energia. Então, se esse gráfico é um gráfico de carga por DDP, quando eu calcular essa área daí, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a energia que você vai ter armazenada nesse condutor. Então, tá ali, base V vezes altura Q dividido por 2. Tá? Então, essa energia é a energia que ele vai poder armazenar. Preste atenção, inclusive, que à medida que eu vou, né, o gráfico mostra, à medida que eu vou colocando carga no condutor, o seu potencial vai aumentando naturalmente. Como eu sei que C é Q sobre V, né, isolando o Q nessa expressão, Q vai ficar C vezes V, eu substituo lá em cima. Aqui no lugar do Q vai aparecer C vezes V, o que vai dar V vezes V, V elevado ao quadrado. Tá? Então, é uma segunda expressão que eu posso utilizar para calcular a energia potencial. Mas eu também posso fazer uma outra substituição. Eu posso pensar aqui em, ao invés de colocar Q como C vezes V, eu posso colocar V como sendo Q sobre C, né? Trocar de lugar aqui. E aí, ao substituir lá em cima, eu vou ter a outra expressão. Q ao quadrado sobre 2C. Desnecessário dizer, mas vamos lá, vamos falar, né? Essas três expressões calculam a mesma coisa para você. Tranquilo? É assim que nós vamos calcular a energia potencial elétrica armazenada em um condutor, né, carregado. Essa carga, essa energia, inclusive, vai ser utilizada mais para frente, né? Você vai distribuir ela para algum equipamento. Né? Pode ser quem armazena a carga a gente conhece, são as baterias, são elas que têm os capacitores com o objetivo de armazenar carga. Tá? E aí eu venho para a situação que me referi nesse instante, lá no início do nosso curso de eletrostática. A gente tem 3 condutores, cada um tem uma capacitância aqui diferente, tem a sua própria capacitância. Cada um está carregado com uma carga diferente e os potenciais também são diferentes, tá? Bom, eu fiz o desenho aqui, os 3 com as mesmas dimensões, mas a intenção aqui é mostrar que os 3 estão com cargas diferentes, têm seus potenciais e suas capacitâncias. A questão é, quando eu colocar em contato, o que é que vai acontecer? Bom, sendo eles do mesmo tamanho, né, eles vão ter, a distribuição de carga vai ser exatamente igual. Mas e caso não fosse? Caso não fosse, é o que eu quero representar agora, as cargas vão se movimentar aqui, já que existe uma diferença de potencial entre os 3. Sempre que houver diferença de potencial, haverá movimentação de carga. E essas cargas vão se movimentar até que os potenciais fiquem exatamente o quê? Iguais. Assim que os potenciais ficarem iguais, cessa o movimento de carga. E aí, naturalmente, a carga do primeiro, que era Q1, passa a ser Q1', a carga do segundo, que era Q2, passa a ser Q2', e a carga do terceiro, que era Q3, passa a ser Q3'. Observe que quem mudou foi a carga e também o potencial. Quem não muda é o quê? A capacitância. Porque a capacitância é uma característica própria do condutor.
Mas e aí como é que eu faço para calcular esse novo potencial, essas novas cargas? É simples. Jogando aqui essa expressão, que parece algo diferente do que você conhece, mas não é. Imagine que isso tudo aqui seja um corpo só. Eu vou pensar dessa forma mesmo. Então, ó, como eu sei que, né, nesse instante, que foi que nós vimos no slide anterior, vou até trazer aqui para vocês de volta, acompanhem. Observe essa expressão, C é igual a Q sobre V. Agora, olha o que está aqui na frente. C é igual a Q sobre V. Se C é igual a Q sobre V, então eu posso dizer que V vai ser igual a Q sobre C. Tranquilo? Isso daqui que apareceu, V igual a Q sobre C, é essa expressão que está aqui embaixo. Tranquilo? Essa expressão que está aqui embaixo me dá a soma das cargas de todos, dividido pela soma das capacitâncias. E como eu sei que Q é o produto de C vezes V, eu joguei e cheguei nessa expressão. Com isso daqui, nós conseguimos descobrir qual é o potencial que eles vão ficar. E a partir dos potenciais que elas vão ficar, do potencial, melhor dizendo, a gente descobre quais são as novas cargas que elas vão armazenar após o equilíbrio elétrico acontecer. A gente precisa fazer uma questãozinha, né? Ou duas, melhor duas, uma teórica e uma prática, né? E eu quero saber de você aqui quais são as afirmativas que são verdadeiras. A primeira fala assim, ó, a capacitância de um condutor esférico, ou melhor, a capacitância de um condutor depende do material de que ele é feito. Não depende. Né? Depende apenas das suas dimensões. Tá? Segundo, num condutor esférico, a capacitância é tanto maior quanto maior for o seu raio. Verdadeiro isso aí, né? A capacitância num condutor esférico, ela é igual ao raio dividido, Joe, pelo valor de K. Tá certo? Verdadeiro. E 3, por último, dois condutores esféricos, um de cobre e outro de alumínio, de mesmo raio, no mesmo meio, possuem capacitâncias iguais. Isso aí é verdadeiro, né? Como acabamos de ver, só depende do raio. Então você tem aí as afirmativas como verdadeiras apenas 2 e 3. Tranquilo? E a gente conclui fazendo uma questão aí de cálculo, que é a questão número 2, e eu vou fazer ela no quadro com vocês. Essa questão de capacitância aqui, né, a gente vai falar aqui que tem dois condutores, como vocês viram aí no texto da questão, A e B. A tem 1 nanofarad, que é 1 vezes 10 a menos 9 farad, tem carga de 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6, e B, 4 nanofarad, 4 vezes 10 a menos 9, e carga de 4 microcoulomb, o que dá 4 vezes 10 a menos 6. A letra A foi uma pergunta bem simples, que é o potencial de cada condutor antes do contato, porque os dois serão colocados em contato. Então, como a gente sabe que capacitância é carga sobre o potencial, então o potencial vai ser a carga sobre a capacitância. Fazendo a continha aqui, eu tenho Q para A, que vale 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela capacitância, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Conclusão, o potencial do condutor A fica sendo 6 vezes 10, menos 6 mais 9, 10 a terceira volts. Tá? Eu vou fazer também para B. Vou botar aqui de outra cor. Vamos fazer logo com a expressão original ali. V, né, de B vai ser a carga de B sobre a capacitância de B. A carga de B, aqui embaixo, 4 vezes 10 a menos 6. E a capacitância de B, 4 vezes 10 a menos 9. Isso aqui vai dar 1 vezes 10 a terceira volts. Então está aí o potencial de cada uma delas antes de colocar em contato. Só que aí você vai e coloca em contato. Quando você coloca em contato, qual é o potencial que elas vão adquirir? Aí é bem simples. O potencial vai ser calculado com a mesma fórmula, só que considerando os dois juntos. Eu vou ter aqui QA mais QB dividido por CA mais CB. Então vamos lá, quem é QA? QA é 6 vezes 10 a menos 6. QB, 4 vezes 10 a menos 6. E as capacitâncias são 1 vezes 10 a menos 9 para A e
4 vezes 10 a menos 6 para B. Não, B a menos 6, não, menos 9. Corrigindo aqui. Fazendo a continha, eu vou ter quanto aqui? 6 mais 4 dá 10, vezes 10 a menos 6. E aqui fica 5 vezes 10 a menos 9. Conclusão, 10 sobre 5 dá 2, vezes 10, menos 6 menos menos 9, vai dar 3. Ou seja, os dois vão atingir 2.000 volts. Repare que B vai aumentar o seu potencial e A vai diminuir, porque A tinha 6.000. Beleza? Mas e aí a pergunta final da letra C é: qual a carga existente em cada condutor após o contato? Se você mudou o potencial, a carga vai mudar também, mas a capacitância se mantém constante. Então, para fazer essa continha aí agora, eu vou utilizar aqui um espaço que eu não tenho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou tirar essa letra A, tá certo? Aqui, para ganhar espaço. E vamos resolver agora a letra C. Quais são as novas cargas? Bom, se eu sei que C é Q sobre V, então Q vai ser C sobre V. Portanto, a nova carga de A, que eu vou chamar de Q', vai ser a capacitância de A, que é a mesma anterior, 1 vezes 10 a menos 9, vezes o potencial que A ficou. A e B adquiriram o mesmo potencial, que é 2.000, né? 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E B vai adquirir que carga? Vamos chamar de QB, Q'. Capacitância de B, 4 vezes 10 a menos 9. E o potencial também é 2 vezes 10 a terceira. 4 vezes 2 dá 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ou seja, B vai adquirir carga de 8 vezes 10 a menos 6. O que é interessante observar é o seguinte: as cargas foram diferentes porque os condutores têm dimensões também diferentes. Meu desenho ali ficou parecendo que são iguais, mas não são. B, inclusive, tem um tamanho maior do que o de A, porque B ficou com mais carga. Mas observe, lembra do princípio da conservação da carga? A carga que você tem antes tem que ser igual à carga que você tem depois. E o que é que nós tínhamos antes? 6 com mais 4 dá 10. E o que é que nós vamos ter depois? 2 com mais 8 também tem que dar quanto? 10. Tranquilo? Física é bala. De novo, não, física é bala.